Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Essa técnica está funcionando há 90 anos no mercado. Não faz sentido não dominar esses conceitos. Sem dúvidas, isso daqui é uma das técnicas que eu mais gosto de usar no dia a dia. E se lá atrás, 90 anos atrás, ela tinha uma eficiência muito melhor do que hoje, também não faz muito sentido. Porque ela é muito eficiente até hoje. E se lá atrás ela era melhor, não consigo acreditar nisso. É mais ou menos a mesma coisa, porque hoje, depois de 90 e poucos anos aí, esse hoje que eu coloquei para vocês no título, não necessariamente é hoje, né? Exatamente, mas é nessa época que a gente tá completando aí aproximadamente 90 anos de consistência, de eficiência no mercado. Então, um negócio muito interessante para a gente aprofundar aqui, principalmente no vídeo de hoje. A gente vai falar sobre posições de venda, né? Como que a gente monta posições de venda contra a tendência usando a teoria de Wyckoff, que foi desenvolvida por Richard Wyckoff lá atrás, aonde ele foi um gênio ali de Wall Street na época. E aí, cara, essa teoria perpetua até hoje. Todo mundo já ouviu falar em algum momento. Pouquíssimas pessoas realmente dominam esses conceitos, porque é cheio de detalhe importante, mas a base ela é muito sólida. Então vamos aprofundar nisso daqui porque realmente vale muito a pena. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, totalmente gratuito, se inscreve aqui no canal, deixa o like, depois dá uma olhada aqui embaixo no comentário fixado que tem um grupo do Telegram que a gente tem, gratuito também, vale muito a pena você estar lá conosco. Sempre estou mandando vários conselhos operacionais, estratégias de trade, mostrando de perto as entradas que a gente faz lá no time, vale muito a pena, é gratuito, vai sempre chegar um vídeo legal lá para você, um conselho operacional. Então, grupo do Telegram, aqui no comentário fixado, no finalzinho do vídeo você dá uma olhada. Bora começar aqui direto ao ponto? Olha só, pessoal, a teoria de Wyckoff, ela serve para você seguir tendência, para você operar contra a tendência, seja numa reversão de tendência de alta para uma tendência de baixa, ou tendência de alta sendo revertida para tendência de baixa, ou uma reversão de tendência de baixa sendo revertida para tendência de alta. Então, por meio de estruturas de Wyckoff, a gente tem grandes reversões de mercado, assim como grandes e boas continuidades de tendência também, tanto para tendência de alta quanto para tendência de baixa. Então, a teoria de Wyckoff ela é muito completa e ela fornece roteiro e contexto. Ela fornece ali tudo que você precisa para montar uma posição, mas, claro, tem como melhorar as coisas. Então, a forma com que eu uso essa teoria no dia a dia é alinhando com outras técnicas, e aí ela fica ainda melhor. Eu alinho muito com SMC, Smart Money Concept, ICT e também VSA, né, que é preço e volume. Então, essas são outras teorias de mercado, assim como a teoria de Elliott também, eventualmente, onde a gente constrói esse operacional que eu uso mais no dia a dia, com muito conceito de Wyckoff ali. Mas hoje a gente vai falar quase que tudo Wyckoff aqui, porque realmente a gente teve um trade insano que aconteceu agora há pouco no mercado, foi agora, 3 horas atrás no máximo, foi uma venda que vai se desenvolver aqui nesse gráfico, nesse movimento, onde o mercado estava em alta. O mercado vinha subindo numa tendência de alta, subindo bastante. Como que a gente sabe que o mercado está em tendência de alta? A gente tira o zoom do gráfico, basicamente isso. Se está muito na dúvida se tem tendência ou se não tem tendência, é porque o mercado está andando de lado mesmo, não tem tendência. Cerca de 70%, né? 90 não, cerca de 70% do tempo o mercado anda de forma lateral, tá? Em média. 20, 30% em tendência, em média 70% andando de forma lateral. Então, o mercado anda muito de lado de forma geral. Logo, a dificuldade em localizar se existe uma tendência ou não é porque muitas das vezes não tem tendência mesmo, entendeu? Agora, quando tem tendência é nítido, o mercado está subindo muito mais do que caindo, você tira o zoom do gráfico num tempo gráfico principalmente mais intermediário ali, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, que é um tempo gráfico intermediário, e a gente consegue ver que, naturalmente, super tendência de alta aqui, por exemplo, mercado subindo demais. Dá para seguir essa tendência? Com certeza, mas para isso ele precisa criar uma boa oportunidade para isso. Não é o caso. Ele vai criar uma boa oportunidade para a gente vender contra a tendência numa possível reversão, que de fato vai acontecer. Olha que legal. O que o mercado veio fazendo para a gente acreditar nisso? Ele começa a consolidar. A gente marca a parte de cima da estrutura e a gente marca a parte de baixo da estrutura. Criou estrutura lateral. A técnica, né, de Wyckoff, de forma geral, ela gira em torno das estruturas laterais, inclusive. Estruturas de compras e vendas institucionais. Esse é o método Wyckoff. Então, qual que é o objetivo da teoria de Wyckoff, que é o que a gente está falando aqui? É identificar exatamente aonde está ocorrendo grandes compras ou grandes vendas institucionais no gráfico. Então, quando os grandes players, os grandes institucionais, as baleias aí do mercado, eles estão comprando muito de uma vez só numa única região, o gráfico, que é o que a gente vê, começa a expressar isso por meio de uma estrutura de Wyckoff. Ou seja, grandes compras institucionais acontecendo naquele nível de preço,
o nosso gráfico apresenta essas estruturas laterais com as características de uma estrutura de Wyckoff. Então é assim que funciona. As estruturas de Wyckoff nada mais são do que a expressão gráfica das compras e vendas institucionais que estão acontecendo em grande massa em certos níveis de preço. Então isso aqui é muito legal, né? Essa estrutura lateral realmente mostra isso pra gente. E o mercado vai nivelando os topos, nivelando mais ou menos aqui os fundos, ele deu uma furadinha aqui embaixo, mas principalmente aqui em cima ele nivela muito bem os topos. Isso é ótimo, porque cria liquidez em cima. Quando o mercado ele consolida, anda de forma lateral, ele cria liquidez embaixo e liquidez em cima da estrutura lateral. O que seria essa liquidez? Liquidez significa que quando o mercado fez isso, ele rompe a estrutura para baixo, pode entrar demanda, ele sobe forte por conta da liquidez, que fica embaixo de estrutura lateral, é uma liquidez de demanda sempre. Então o mercado rompe a estrutura para baixo, do nada ele sobe forte, por causa da liquidez ali. Eventualmente para cima, a mesma coisa. Se ele rompe forte para cima, ele sente oferta. Liquidez de oferta em cima de uma estrutura lateral quando ele rompe ela. E aí ele pode cair forte desenvolvendo um movimento de preço. Então, isso aqui são capturas de liquidez nas estruturas laterais. Captura de liquidez nas estruturas de Wyckoff. Então, a gente sabe que aqui, como ele já rompeu aqui para baixo, tá vendo? E já até subiu, de fato, né? Ele rompeu e até sentiu essa demanda. Aqui em cima tá fresco, né? Aqui em cima tem topos nivelados, está cheio de liquidez de oferta. Se ele visitar aqui em cima, pode ser que ele caia validando uma venda para a gente. E isso vai ser uma entrada contra a tendência a partir de uma possível distribuição de Wyckoff. Distribuição é uma estrutura lateral de vendas institucionais. Então a ideia é que está ocorrendo grandes vendas institucionais aqui, o mercado vai manipular, ele vai induzir os traders a acreditarem que a tendência de alta vai continuar. Então ele rompe a estrutura lateral para cima, fingindo literalmente que vai subir, porque captura de liquidez tem esse propósito, e aí depois ele de fato cai a favor das vendas institucionais que de fato estavam acontecendo dentro da estrutura lateral. Essa é a ideia. Então aqui o mercado vem puxando nesse movimento. Olha que legal. Ele realmente vai lá em cima, ele desenvolve essa captura de liquidez puxando lá muito forte. Essa característica em movimento de captura de liquidez é muito comum, que é essa puxada forte para cima, tá vendo? O mercado dá uma puxada muito forte, com candles muito cheios, mostrando a característica de uma manobra institucional, mostrando que o institucional empurrou o mercado para cima com velocidade para induzir os traders a acreditarem em movimentos de alta. Isso acontece frequentemente nos mercados, principalmente nas estruturas de Wyckoff. Então aqui ele deu uma puxada totalmente característica e aí sim ele começa a fazer um negócio que ficou muito interessante aqui, que é o topo arredondado. Quando o mercado ele configura topo arredondado em uma captura de liquidez, ele mostra que a demanda está ficando fraca. Então, quando o mercado faz topo arredondado, ó, tá vendo como é que está meio arredondado? Na captura de liquidez, que é aqui em cima da estrutura, ele mostra fraqueza de demanda, uma fraqueza de demanda, a demanda está ficando fraca e tudo mais. Então, se a demanda está ficando realmente fraca, isso favorece que ele caia. Só que ele está numa liquidez de oferta, então a liquidez de oferta favorece ainda mais que ele caia. Então a gente tem bons motivos para acreditar em movimento de baixa. Ele está numa liquidez de oferta e está mostrando fraqueza de demanda. Isso é muito encaixado para a gente pensar em movimento. A gente estava de olho nisso aqui no ambiente de prática do time da Excelência Trade. Lá no time eu tenho um programa de formação, né, que chama Treinamento Excelência Trade. A gente tem um ambiente de prática que é o Treinamento Excelência Trade Global. Inclusive está de vagas abertas com um ambiente de prática incluso e várias outras coisas bem legais. Então aqui no ambiente de prática a gente tem ali a puxada para baixo lá. A gente estava de olho nessa entrada. A gente trabalha com todos os mercados. Então, mini índice, mini dólar, mercado de B3, mercado de Forex, que é o EURUSD, GBP-USD, o USD-CAD, o USD-JPY, SHA-USD, enfim, várias paridades de Forex, assim como Nasdaq, S&P 500, mercado futuro americano, Bitcoin, altcoins, mercado de cripto. A gente trabalha com 14 ativos diferentes e todas as oportunidades que eu pego, tudo que eu estou de olho está desenhado antes no ambiente prático. Então, lá, 5 horas atrás, né? O mercado caindo e criando esse desenho que eu fiz, isso vai ser o nosso gatilho. Isso aqui vai ser a nossa entrada, é a nossa confirmação para entrada. Então ele estava lá, arredondando o topo, tá vendo? Na captura de liquidez, exatamente igual eu mostrei para vocês. Na hora que ele cair, criando esse padrão, a gente tem venda. Aqui eu estou nos 5 minutos, tá? Mas essas estruturas acontecem literalmente em todos os tempos gráficos. Desde os gigantes até os tempos gráficos micro. Acontece para todo lado. Nesse caso foi nos 5 minutos. Normalmente essa validação que eu desenhei aqui, ela se desenvolve dos 5 minutos para baixo. É onde ele confirma daquela forma com que eu desenhei ali para você ver. E que a gente estava esperando lá no time. Então aqui eu estou nos 5 minutos, quando a gente refina no 1 minuto, a gente vê que o mercado criou logo em seguida do nosso desenho esse padrão. Até aqui, ó. Isso daqui é um POI daquele que eu desenhei ali agora para vocês. Ó, o mercado faz 1,
2, 3, puxa para cima, quebra esse microtopo e puxa para baixo. Então esse desenho aqui é um POI, uma estrutura de continuidade baixa. É aquilo que eu desenhei ali, tá vendo? Porque toda estrutura dessa cria uma zona de oferta que é literalmente o ponto de entrada aqui na estrutura e na captura de liquidez e naquele contexto todo que a gente está identificando. A gente vende ali e coloca o stop em cima, porque aí a gente sabe exatamente a hora de entrar, gatilho de entrada tem essa função, a gente sabe o momento certo de montar o trade dentro daquele contexto todo de venda que a gente identificou, sem contar que a gente tem um lugar nítido para colocar o stop, seguro e barato, né? Você entra aqui, o seu stop fica em cima, fica bem curtinho a distância, só que muito bem encaixado. Então, isso é muito valioso no mercado. Quando o seu stop está baratinho desse jeito, você pode montar uma posição com muito mais contratos, muito mais lotes, porque o seu stop está barato e mesmo assim você vai estar arriscando um pouquinho no stop, em termos financeiros. Então, isso é muito gerenciamento, né? Puro gerenciamento isso. Então, o mercado testou ali, você viu que ele veio testando, a gente vende ali mesmo para aproveitar o movimento que desce. Foi muito bonito esse trade, acabou de acontecer, andou bem mais do que o esperado, inclusive, ela despencou por conta das vendas institucionais. O mercado teve muita venda institucional, ele vai cair a qualquer momento. Normalmente ele finge que vai subir antes, captura a liquidez e cai. Então, muito bonito isso daqui. Em cima do desenho cheio que a gente mapeou, e isso é uma estrutura de distribuição de Wyckoff, gerando uma venda contra a tendência por conta das vendas institucionais que aconteceram nesses níveis de preço. Muito legal essa configuração. Aqui a gente teve outro movimento que foi muito bonito também. Esse daqui tem mais características. Esse daqui tem bem mais características, na verdade, tá? Aqui a gente também tem uma tendência de alta, vale muito a pena acompanhar esse trade aqui, porque esse está diferenciado, cara, foi muito bonito. A gente tem uma grande tendência de alta, o mercado subindo infinito aqui nesse movimento. Tá? Até lá no topo histórico, inclusive, de tanto que subiu. E aí ele começa de novo a andar de lado. A gente pode marcar a parte de cima da estrutura lateral e a parte de baixo da estrutura lateral. Normalmente, nessa primeira pernada forte de baixa que o mercado faz e que quebra fundo. É onde a gente marca a parte de cima e a parte de baixo, uma estrutura lateral normalmente, e foi aonde ele iniciou a lateralidade de fato. Então a gente marcando dessa forma, que é o jeito certo, você consegue ver que ele está rompendo a parte de baixo várias vezes. Além de romper a parte de baixo, tá vendo? Várias vezes ele fica rompendo, ele anda de lado meio caindo, tá vendo? Que ele anda de lado caindo. E ele também mal consegue vir aqui em cima, tá vendo? Ou seja, tudo que eu falei são características de vendas institucionais acontecendo na estrutura lateral. Essa estrutura está com muito mais característica disso. Aquela outra não tinha tanto isso. Essa está com muito. Quando o mercado anda de lado meio caindo, mostra que tem muita pressão de oferta aqui em cima empurrando ele para baixo. E pouca pressão de demanda aqui embaixo. Quando ele fica rompendo a parte de baixo o tempo todo da estrutura e não rompe nem de perto a parte de cima, pressão de oferta de novo. Quando ele fica muito mais embaixo da estrutura lateral, tá vendo? Ele está colado aqui embaixo, ó. E ele mal consegue vir aqui em cima, durante a lateralidade, durante a construção da estrutura, ele mostra também pressão de oferta. Então isso mostra que tem muita oferta aqui em cima empurrando o mercado para baixo e pouca demanda aqui embaixo empurrando ele para cima. Então a gente tem um controle vendedor na estrutura lateral. Vendas institucionais acontecendo. Aqui em cima enche de liquidez, de oferta. O que o mercado vai fazer? Induzir os traders. Olha como é que ele subiu forte. Foi lá induzir que vai seguir a tendência. Não vai. Ali ele está numa liquidez de oferta. Então a gente estava de olho nisso lá no time. Até voltar aqui que a gente estava de olho na tampa ali do movimento mesmo. Olha só que legal. Aqui eu estou nos 5 minutos, de novo, foi nos 5 minutos. Essa aqui é 5 minutos e 15 minutos, né? Essa estrutura. Se a gente vem aqui no 15, a gente vê ela muito bem também. Mas a entrada veio no 2 minutos, que é aquilo que eu falei com você. Na hora que ele está localizado já no contexto, aonde você já está procurando um ponto de entrada para pegar o trade, que é aqui, né? Quando ele rompe a estrutura para cima, nessa zona aqui é onde a gente busca, porque a estrutura lateral mostrou que o mercado vai cair. Antes de cair, a gente sabe que ele finge que vai subir, então ele limpa a liquidez aqui em cima da estrutura, rompendo ela para cima, ele entra num ponto que é onde a gente vai buscar gatilho de entrada para a gente montar essa posição. Então, quando ele está bem localizado ali, a gente tem que ficar de olho dos 5 minutos para baixo, igual eu falei, porque é onde ele normalmente traz a confirmação de entrada, que é aquele gatilho. Então, 5 minutos, 2 minutos ou 1 minuto. Nesse caso, foi no 2 minutos. Então, eu já estou aqui no 2 minutos.